Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise dessa vitória do Grêmio contra o Fluminense. Jogo muito emocionante, né? A gente sai perdendo, vira o jogo, poderia ampliar, o Fluminense poderia empatar, teve um gol anulado de cada lado. E ainda no último lance do jogo, quase que um pênalti para o Fluminense, muito duvidoso, que aqui a gente ainda vai falar sobre. Então, antes de tudo, bora falar como é que foram os gols e aí a gente vai para a nossa análise, dando as notas, trazendo os principais destaques. Começando pelo Fluminense, o gol do Cano é uma jogada do Keno pro Cano. O Keno pelo lado esquerdo teve muito espaço, conseguiu conduzir com toda a liberdade do mundo. Acho um ótimo passe pro Cano no meio da área, ninguém acompanha. Me pareceu que era o Bruno Alves que estava nele, mas ninguém acompanha, enfim, o time inteiro tem que levar a culpa. E aí ele aproveitou a oportunidade. O bom é que a gente conseguiu reagir muito rápido, né? O Fluminense estava muito melhor no jogo. E aí a gente consegue reagir rápido com uma jogada do Vila Sante, com o Suárez e com o Bitelo. O Bitelo toca pro Vila Sante. O Vila Sante enfia pro Suárez. O Suárez espera a movimentação do Bitelo, dá um belo passe e o Bitelo chega finalizando cruzado para não dar nem tempo de reação do Fábio para ele pensar o que ele vai fazer para tentar defender. E aí já no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada que vem, acho que do Fábio, né? Do Fábio, pro Ferreira. O Suárez já estava engatilhando a finalização. O Ferreira rouba a bola do Suárez, corta para a direita, finaliza cruzado. Um gol muito difícil porque tinha pouco ângulo e faz ali o 2-1. Fazia tempo que o Ferreira não fazia gol, então fico muito feliz por isso. E é isso. Além disso, teve os gols anulados, né? Um gol anulado do Cano que estava impedido mesmo e o gol anulado do gol contra do Martinelli no cruzamento do Suárez, que por isso daqui o Suárez estava impedido, né? Talvez a linha tenha sido traçada errado, não sei, pode ter tido um erro humano, mas não vou ficar questionando o traçamento de linha. A gente já se deu bem com isso contra o Galo e agora a gente se deu mal com isso contra o Fluminense. Então, um dia a gente vai ser beneficiado, outro dia a gente pode ser prejudicado. Mas enfim, é o traçamento da linha, né? Pode ter erro humano. Mas dessa vez a gente teve o gol anulado, né? Enfim, mas pra mim, eu não sei. Se a linha foi traçada corretamente, o Suárez realmente estava com o joelho à frente. Se não, sei lá, vai que traçou no jogador errado, porque tinha toda uma linha do Fluminense, a linha de impedimento perfeita. E o jogador mais à frente ali poderia ter sido escolhido errado, o jogador que dava condição do Fluminense, enfim, eu não vou ficar questionando isso. De fato, o que aconteceu mesmo é que foi anulado o gol. Começando pelo gol, o Grando foi muito bem, primeiro tempo principalmente, foi crucial, uma defesa no chute cruzado do Cano, enfim. O Grando foi muito bem na partida, trouxe muita segurança. Nota 9. E fez uma saída boa também, não tava aquele afoito que só dava chutão. Quando não tinha opção, aí sim ele quebrava a bola. Mas quando tinha, ele optava por sair. E é incrível, só é o PP entrar, o PP é o... Pô, ninguém desses 11 aí faz isso daí. Vem buscar a bola, não se esconde do jogo. Pegou, ia buscar ali no meio dos zagueiros, até atrás dos zagueiros, tentava fazer o jogo acontecer. E aí o Grando tocava para ele, porque a maioria se esconde do jogo. Essa é a realidade. Mas enfim, nota 9 para o Grando por causa do golzinho tomado do Fluminense, mas foi muito bem. O Fábio, do meio para frente é bom. Do meio para trás tem esforço, mas sofreu demais. O Keno, aliás, fez o Fábio sofrer demais, enfim. Eu prefiro o João Pedro porque o João Pedro é um cara que é mais forte, é um cara que vai aguentar mais essa subida e descida. É um cara que defende melhor do que o Fábio. Talvez o Fábio ataque melhor, mas eu também acho que o João Pedro ataca bem. Mas enfim, assistência do Fábio, né? Vai destacar isso daí. Porém, pro time, eu acho que o João Pedro pode entregar mais por causa que defende melhor. O Rodrigo Eli eu gostei muito, achei que foi muito bem, trouxe aquela imposição física. Dá pra ver que não é um zagueiro ruim tecnicamente, muito pelo contrário, sabe sair jogando. É bom nisso. E deu bobeira que no último lance poderia ter sido marcado o pênalti. Para mim é muito interpretativo ali, porque ele de fato pisa no Nino. Se o Nino tivesse domínio da bola, com a bola em seu domínio, era pênalti aquilo ali. Na minha visão, a questão é que a bola já tinha saído de disputa, o Nino já tinha perdido o controle da bola. Mesmo se o Rodrigo pisa nele ou não,
o Nino já não alcançaria a bola. E aí o Rodrigo acaba tropeçando nele, enfim, pisa sem querer. E não é marcado o pênalti, mas deu bobeira, era para ter evitado isso daí. E poderia ter saído o gol de pênalti do Fluminense e a gente ter perdido ali 2 pontos nesse meio do caminho nesse jogo. Então nisso daí o Rodrigo deu bobeira, deu sorte. Enfim, dá uma nota 8. Tirar um pontinho por causa desse possível pênalti e um pontinho do segundo gol que ele dá um carrinho no time errado. Mas já é muito melhor do que o Bruno Vini. Bruno Alves, não estou gostando. Ele era peça fundamental na Série B. Gostava demais dele, mas nesse retrospecto recente não está sendo eficiente nessa bola aérea e defendendo muitos buracos. Uma grande defesa do Grando no chute do Cano. O Bruno Alves abre um buraco, abre linha de impedimento, abre tudo ali. E, enfim, não estou gostando do Bruno Alves. A zaga hoje é Rodrigo Eli, coloca o Gustavo Martins, mas não coloca o Bruno Alves e muito menos o Bruno Vini. Então é Rodrigo Eli, aí pode colocar o Martins, o Jeromel voltando de lesão, pode colocar o Natan. Eu não sei porque que o Natan não está recebendo oportunidades, eu gosto muito dele. Enfim, Bruno Alves vai uma nota 2, não gosto dele. E o Reinaldo, aí na minha visão, quem estava marcando o Cano no primeiro gol era o Bruno Alves. O Reinaldo, gostei, do meio para frente é um cara que é fundamental para o time, defendendo tem algumas complicações, mas do meio para frente é um cara fundamental porque tem cruzamento bom, tem finalização boa, quase um ponta na lateral esquerda. O Bitelo finalmente conseguiu fazer uma boa atuação, já fazia alguns tempos, pelo menos um mês que ele não tinha uma atuação boa e fez um grande jogo, muito participativo, usando o que ele é bom nessa aproximação, movimentação, atacar o espaço, armar as jogadas, jogou muito bem. Nota 9. O Ronald, essa bola aérea dele é muito boa e enfim, foi mediano, mas de mediano para bom. Vai uma nota 6. O Vila Sante no final do jogo vai crescendo, foi crescendo, né, nessa imposição no meio de campo. Nota 7, achei que foi bem. O Ferreira muito bem. E o que eu penso, pelo menos. Na minha visão, o Ferreira só começou a ser titular por agora, depois daquele jogo contra o Vasco, por um único motivo. A contratação do Lucas Bessosi. Porque o Renato não ia colocar o único ponta de velocidade que presta, né, que rende alguma coisa, porque o Zinho não tá rendendo nada, o Gustavinho não tá rendendo nada. E eu já falei, por mim, devolve o Gustavinho e empresta o Zinho. Não aproveitaram as oportunidades. E só colocou o Ferreira porque contratou o Lucas Bessosi, que aí quando precisa de um escape no segundo tempo tem essa outra peça de velocidade. Então é por isso que o Ferreira está sendo titular. E na minha visão o Renato fez certo nisso daí. Jogou muito bem. Teve pelo menos uma outra finalização ainda no primeiro tempo no gol. Fez o golzinho dele, criou boas jogadas. Gostei do Ferreira. Nota 9. O João Pedro fez a estreia dele. Já dá pra ver que vai ser muito importante pro time. Ele faz essa movimentação por trás do centroavante, às vezes ele é um pouquinho mais avançado. E esse entrosamento com o Suárez, se acontecer, vai ser muito bom, porque são dois jogadores de alto nível. O Suárez, logicamente, tem mais nome, mas o João Pedro também tem muita rodagem, é muito bom jogador. E esse entrosamento entre os dois pode trazer ótimos resultados. Achei que fez uma boa estreia, não fez nada genial, mas fez uma movimentação direitinha, trabalhou bem a bola, na hora que tinha que defender se entregou bem. Nota 7. Para o Suárez, jogou bem também, criou algumas oportunidades e ele fica maluco, fica irado, fica indignado que ele não consegue criar grandes oportunidades. Já tá numa seca grande, acho que 6 jogos, pelo menos um mesinho aí sem fazer gol. E lógico, um jogador do nível do Suárez fica nervoso com isso. Mas enfim, eu acho que ele estava estressado no momento errado. O Grêmio ganhando por 2-1. Esse estresse dele pode prejudicar o time. Que aí ao invés de optar por fazer a jogada certa, vai às vezes procurar ele, enfim. Em alguns momentos deixaram de procurar ele, em que ele estava livre. Enfim, falta encontrar mais o Suárez, porque a movimentação dele está sendo boa. Tá faltando ter esse cara que dá o passe certo. E nisso daí o Luan pode aparecer bem. Se ele conseguir render tudo que pode, né? E o Cristaldo tá fazendo falta. Isso daí pode estar vinculado diretamente
essa falta de gols recentes do Suárez, a gente está sem o Cristaldo, que é o nosso meio armador, que está fazendo falta também. Não sei o que aconteceu com ele, né? Mas já tá pelo menos uns 3 jogos sem jogar. Enfim, pro Suárez vai uma nota 8. Entrou ainda o Luan, 10, porque é dono do meu coração. Nossa, eu fiquei muito feliz, velho. Fiquei muito feliz com a volta dele. Muito feliz com essa reestreia dele. Pra mim entrou bem, fez uma boa tabela com o Bessosi dentro da área. Uma jogada que a maioria dos jogadores ia dominar, girar o jogo, recomeçar. Ele força o passe pro Bessosi, que fica em boa condição dentro da área. E ele acaba não resultando em nada, mas foi uma boa jogada. Dá pra ver que ele voltou marcando bem, roubou bola do Marcelo, apoiou na parte defensiva. Gostei da entrada do Luan. Lógico, dá pra ver que ele tá um pouquinho desconexo ainda, porque ele tava há muito tempo sem atuar. E, enfim, tem que dar tempo ao tempo, não dá pra colocar muita expectativa em cima dele no momento. Depois que ele pegar entrosamento, pegar ritmo de jogo, aí sim a gente começa a cobrar um pouquinho mais. Mas gostei demais da volta dele. 10, tô nem aí. Aí tem que colocar o coração também. O João Pedro entrou bem, principalmente pela consistência defensiva. Nota 8. O Lucas Bessosi entrou muito bem também. Daqui a pouco, se ele manter esse bom nível e o Ferreira parar de render, o Bitelo parar de render, já temos um cara para pegar essa vaga de titular. Joga muito bem. Nota 9. 9. O PP entrando no meio de campo é um cara que se propõe muito pro jogo, um cara que aparece pro jogo e é raro ter isso no elenco do Grêmio. Enfim, gostei muito, nota 9. E o Martins entrou para dar mais altura, mais consistência defensiva, 9 também. Quem que dá para destacar do Fluminense? O André. O André é gênio, é craque, tem uma noção defensiva muito boa e ainda constrói muito bem o jogo. O Keno fez uma grande partida, o Arias fez uma grande partida, o Cano foi muito perigoso os 90 minutos. Entraram o Martinelli, entrou mal. O Ione Gonzalez jogou? Não tocou na bola. O Diogo Barbosa entrou só para ser vaiado. Ali o Diniz foi sacana com ele, porque tava com o Marcelo, ele colocou o Diogo por causa da velocidade. Ninguém vai contestar que é por causa da qualidade, é por causa da velocidade. E, pô, entrou no finalzinho só pra ser vaiado, mano. Que esculacho. Aí entrou o Léo Fernandes, que entrou muito bem também, muito participativo no jogo. Estatísticas: 13 finalizações do Grêmio, sendo 5 no gol, 19 do Fluminense, sendo 7 no gol. Jogo muito parelho. Posse de bola: 28% pro Grêmio, 72% pro Fluminense. O Grêmio geralmente não tem mais posse de bola, só quando tem que correr atrás do placar mesmo. E aí, contra o Fluminense, a gente vencendo, tu acha que a gente vai ter mais posse de bola? É lógico que não. 72% pro Fluminense. Olha os passes: 284 do Grêmio, 713 do Fluminense. É muito mais do que o dobro, inclusive, da nossa quantidade de passes. É um time que se propõe até a bola encontrar os espaços. O Grêmio é ligação, transição rápida, em contra-ataque, atacar o espaço logo. Inclusive o primeiro gol do Grêmio é assim. Ninguém esperava aquele gol. O Fluminense controlando o jogo. A gente acha uma brecha, enfia a bola, o Bitelo na cara do gol faz o gol. Então, a gente tem essa transição mais direta e foi eficaz. Faltas: 11 do Grêmio tendo 3 amarelos, 7 do Fluminense sendo 4 amarelos. Só 18 faltas, é muito pouco mesmo. Só que a questão é que 7 amarelos em 18 faltas. A cada 3 faltas, pelo menos uma resultava em cartão amarelo. Jogo de poucas faltas mais pegadas. Escanteios: 3 do Grêmio, 8 do Fluminense. Quem precisava correr atrás do placar ia produzir mais escanteio, né? Com esse resultado, o Grêmio na segunda colocação com 33 pontos, com um jogo a menos, mas não dá pra gente se escorar nisso porque é fora de casa contra um Corinthians que já tá em boa fase de novo. Se fosse o Corinthians em má fase, aí tudo bem, mas não é o caso. E o Fluminense na quarta colocação com 31 pontos. Era confronto direto. Enfim, resultado muito bom. Agora o foco é no meio de semana contra o Flamengo. Jogo muito difícil. Provavelmente a gente vai ser eliminado. Não dá nem para criar muita expectativa. Perdeu a ida por 2-0 em casa. Mas pela má fase do Flamengo, pedido a demissão do Sampaoli, se a gente elimina o Flamengo no Maracanã depois de abrir 2-0, além de garantir a nossa classificação, é a demissão do Sampaoli. Não tem nem dúvida disso aí. Enfim, a gente tem boas peças, tem alguns craques aí, tem o Ferreira, tem o Suárez, tem o Bitelo, tem o João Pedro agora.
Se esses caras tiverem uma noite inspirada contra o Flamengo, a gente pode passar. E a defesa também, o Grando tem que estar inspirado, o Rodrigo Eli tem que estar inspirado, o Bruno Alves, enfim. Tem que estar o time inteiro inspirado para a gente passar de fase. Não é impossível pela fase do Flamengo. Não é um Flamengo jogando bem, não é um Flamengo em boa fase, mas também não dá para confiar na gente. Esse que é o problema. Enfim, agora é torcer, né? Não tem muito mais o que fazer. Só para fechar, para mim o craque da partida é o craque da partida. Craque da partida. Teve algumas boas peças, cara. Craque da partida vai o Bitelo. Gostei da atuação do Bitelo. Achei que foi bem. Se não fosse o Bitelo, poderia ser o Ferreira ou o Ferreira. Então o Bitelo, pra mim, Bitelo craque do jogo, poderia ser o Grando. O Grando também foi muito bem. Mas pra mim o Bitelo craque do jogo. É isso. Se você concorda, deixa o seu like. Se não concorda, deixa o dislike. Comente aqui embaixo pra você qual foi o craque do jogo. Só mais uma coisinha, o nosso canal no Telegram, o Berg Tips, tá aqui embaixo. Quem quiser pode entrar no canal que eu mando algumas sugestões de apostas, as que eu faço. Então quem quiser pode entrar. E é isso, é de graça. Enfim, bom, foi esse o vídeo e falou.